Olá, boa tarde a todos vocês. Mais uma vez aqui para a nossa 16ª aula. Hoje nós temos 3 temas para conversar. Nós vamos falar sobre a infância, nós vamos falar sobre as simpatias e antipatias terrestres e vamos falar também sobre o esquecimento do passado. 3 temas muito curiosos, vocês vão gostar de saber o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, nós vamos começar, primeiramente, agradecendo a Deus, pela oportunidade. Então, que Jesus, nosso Mestre querido, esteja ao nosso lado durante a nossa aula, que os nossos mentores particulares e também todo o grupo espiritual que nos assiste no nosso curso Básico 1, que todos esses mensageiros estejam ao nosso lado, nos fortalecendo, abrindo a nossa mente e o nosso coração para todos esses conhecimentos. Que Jesus esteja conosco neste momento. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos falar da infância, desse período que Kardec diz que é muito importante mesmo. Então nós vamos ver por que é tão importante. Então, quando nós falamos sobre a reencarnação, nós falamos que ela acontece no momento da concepção, lembram-se? E eu disse também para vocês que um laço fluídico é colocado, entre o espírito e o corpinho que está se desenvolvendo aqui. E que à medida que a gravidez vai aumentando, esse laço fluídico vai diminuindo, ou seja, o espírito vai se aproximando lentamente durante a gravidez desse novo corpinho que ele vai usar nessa encarnação. E eu falei também que nesse período o espírito sofre um tipo de uma alienação, uma perturbação, E cada vez que vai chegando mais próximo do dia do nascimento, essa perturbação ela vai ficando maior, essa alienação, esse esquecimento de tudo vai se tornando maior. Quando a criança nasce, é então formalizado esse laço fluídico no corpinho físico, Então aí está o fechamento, A ligação definitiva desse espírito com esse corpo físico que ele vai usar durante a sua encarnação. Mas isso não significa que aquele estado de perturbação, de alienação, cessou. Não, ele ameniza, mas ele não se dissipa de tudo. Ele vai continuar ali, o espírito vai continuar nessa espécie de alienação, numa espécie assim de vácuo, até ele encontrar nesse corpo físico os órgãos devidamente desenvolvidos, E isso vai acontecer lá pelos 7, 8 anos, mais ou menos, Então, o que acontece? Esse serzinho, ele está, na verdade, começando uma jornada física. O espírito, então, que é um espírito antigo, não pode chegar de pronto num corpinho que ainda não está devidamente formado. Então, o espírito fica ligado nesse corpo, nessa perturbaçãozinha, como que para se adaptar ao novo corpo físico. Lembrando que o espírito ficou muito tempo na erraticidade. Então, ele tem que fazer novamente essa adaptação, que agora ele não é mais só o espírito e o perispírito. Agora é o espírito, o perispírito e o corpo físico, o corpo orgânico. Então, a infância, ela serve também para isso. Para a adaptação do espírito a uma nova encarnação, para que os órgãos possam se desenvolver, para que aquele espírito comece, então, a tomar, assim, posse no sentido de personalidade, de chegar, falar, agora cheguei, estou chegando aqui, Então, a infância é importante porque, nesse espaço de tempo, aquele espírito, ele está aberto a receber tudo o que vem da parte exterior, ou seja, tudo que estiver em contato com aquela criança
no estado material, ou seja, novas ideias, novas concepções, tudo isso, novas impressões, tudo isso a criança recebe nesse período da infância. Então é como se fosse uma folhinha em branco que aquela criança tem, e aquele espírito, de acordo com o desenvolvimento da criança, que ainda é muito pouco, aquele espírito então começa a fazer os seus primeiros rabiscos, para depois ele começar a escrever as páginas da sua vida. Porque nós sabemos que a nossa vida é um livro, cada encarnação é uma página, né? Então, o espírito, quando chega aqui, quando ele está na infância, ele está acoplado ao corpo físico, mas ele ainda não pode se sobressair totalmente, porque tem que haver o desenvolvimento daqueles órgãos, cerebral, mental, toda a parte neurológica, para que o espírito possa se acoplar ali e começar um desenvolvimento, né? Ou um desenvolvimento principalmente na sua parte intelectual, na inteligência. Então, enquanto se espera essa adaptação e o desenvolvimento dos órgãos, é o momento ideal para que aqueles adultos que estão encarregados daquele ser que chegou, os pais ou qualquer outra pessoa que esteja na responsabilidade daquele ser, é o momento propício para que se coloque naquele serzinho novas impressões, novas ideias, novas concepções. É quando nós educamos a criança, que nós ensinamos para a criança o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Então, olha aí a responsabilidade dos pais, porque aquele ser depende de nós naquele momento. E nós vamos transmitir a ele todas as novas impressões dessa vida que vai começar. Nada melhor de nós colocarmos nesse ser dotes, né, para o progresso dessa criança, né, ensinamentos que ele possa agregar, para que ele possa juntar aqueles que ele já tem. E as tendências que essa criança futuramente vai começar a demonstrar, elas podem ser, até certo modo, modificadas, até erradicadas, dependendo como vai ser a infância dessa criança. O que nós vamos plantar na infância dessa criança? Seria um terreninho novo e que nós vamos poder plantar novas ideias, né? Novos conceitos. E quando ela trouxer os delas, ela vai juntar com aqueles. E ela pode então fazer uma modificação de tendências que eram erradas e se melhorar. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ele deu ao espírito, além de uma nova encarnação, ele deu um tempo chamado infância, para que fosse colocado nele novos propósitos, novos ideais, novos conceitos. Olha aí a importância, então, que nós temos na infância, na nossa infância e na infância daqueles que nós vamos educar. É muito importante. E não se esqueçam que tem uma parte no Evangelho que diz que Deus vai chegar para nós e vai dizer: o que fizestes da criatura que eu coloquei nos seus braços? E nós vamos ter que dar, então, né, satisfação do que aconteceu com os nossos filhos. Por isso que nós temos que plantar, fazer um plantio o melhor que nós pudermos na infância, que é para esses espíritos poder colherem também, para depois não falarem que não foram ajudados. Porque depois que eles tiverem o livre-arbítrio, eles vão poder fazer o que quiserem. E aí os pais já não têm mais essa responsabilidade. Porque eles são espíritos antigos, que estão reencarnando. Então, eles já trazem uma bagagem. Tem um período em que essa bagagem ela pode ser modificada para o bem. É aí onde entra a nossa responsabilidade. Quando tiver na maturidade, que eles tiverem o livre-arbítrio, eles vão fazer o que eles acharem que tem que fazer. E aí eles vão responder a partir daí pelas suas atitudes. Não os pais. Porque fala assim, né? Eu recebi uma criança e não deu nada certo, esse espírito foi pelo mau caminho,
ai meu Deus, será que eu sou culpada? Não, não. Nós temos a responsabilidade de, na infância, né, fazer com que aquele espírito receba todas as informações melhor que possa existir, para que ele depois decida o que ele vai fazer com essas novas informações. A nossa parte nós temos que fazer. Por isso é tão importante a educação, né? Como também é importante a instrução. Só que a instrução é a escola que dá. Agora, a educação para se formar um homem de bem, essa vem do lar, essa vem do berço, essa vem da família. E é na infância que nós podemos colocar tudo isso. Porque depois que o espírito chega com a sua personalidade, com o seu livre-arbítrio total, aí vai ser mais difícil. E nós sabemos como que é um adolescente, por exemplo. É aí que o espírito já chegando, na adolescência. E aí a gente fala, nossa, era uma criança tão doce, era uma criança tão aberta a tudo, e agora, né, esse adolescente aí, que a gente chama de aborrecente, né, ai, como é difícil. Por quê? Porque o espírito é ele está se apresentando como ele é. Mas muitas das coisas, ou quase tudo que a gente agrega na infância, vai sim, no tempo certo nós vamos ver que o nosso filho vai fazer exatamente como nós aconselhamos. Talvez nem todas as coisas, mas em muitas coisas nós vamos nos ver nos nossos filhos através das atitudes. Não é na aparência física que nós temos que reconhecer, é nas atitudes. Aí vai saber, o que eu plantei ficou, muita coisa vingou, porque hoje eu vejo ele pensando, refletindo, mais ou menos como nós formatamos aquela criança. Então, olha como é importante. Então, até os 7 anos de idade é onde nós temos essa oportunidade. Não que depois disso nós vamos desistir dos nossos filhos, claro que não, né? Das crianças. Nós temos que o tempo inteiro dar bons testemunhos, né? Bons exemplos, e nós temos que a todo momento, né? Mas na infância é o período mais fértil, é o período mais propício, é onde as coisas vão entrar e a criança vai sugar aquelas informações, nosso jeito de ser, né? Tudo aquilo de bom que nós podemos colocar num ser humano, a infância está aí, aberta para isso. Então nós temos que prestar muita atenção nos pequeninos que chegam nas nossas mãos, né? O objetivo da encarnação é o aperfeiçoamento do espírito. Então, tendo na infância essa possibilidade de nós agregarmos alguma coisa para que ele faça da sua reencarnação uma jornada bem feita, que vai dar a eles bons frutos, nós estamos ali na ponta quando nós recebemos essas crianças. Então, a reencarnação de um ser tem também a responsabilidade de todos que estão à sua volta. Então, está aí o que significa a infância, né? Então, toda a perspectiva que nós possamos dar a essas crianças de influência moral e intelectual, devemos fazer com muito afinco, com muito esforço, e não delegar esses poderes a outros, a não ser que seja um caso assim, né, extremo. Mas, mesmo que os pais trabalhem, nós temos os nossos períodos com os nossos filhos e nós temos que implantar nessas crianças um modo de vida adequado de um cidadão de bem. Isso, as crianças futuramente serão nossos espelhos, né? Tudo aquilo que nós fazemos, as crianças vão repercutir. A educação não é feita muito no que nós falamos para as crianças. O que fixa melhor são as nossas atitudes. As crianças têm em ver as coisas, construir imagens que ficam perpetuadas na sua memória. E no período de infância, mais ainda. Então, está aí a importância da infância. Por isso que esse tema está no Livro dos Espíritos. Porque olha aí a oportunidade bendita que Deus deu
além da reencarnação, esse espaço, né, que o espírito tem, que ele fica esperando os seus órgãos se organizarem e amadurecerem, ele está aberto a novas propostas. E essas propostas são feitas por quem está na responsabilidade de receber essas crianças. O segundo tema da nossa aula é falar sobre simpatias e antipatias. Nós já vimos esse tema também, né? E nós sabemos que as simpatias, elas estão muito ligadas às afinidades, né? Uma pessoa se liga muito facilmente em outra pelos aspectos que tem em comum, pela afinidade. E também pelo magnetismo. Também pelo magnetismo. Nas afinidades, nós temos as coisas que são incomuns, que nos aproximam das pessoas, né? Pessoas que têm os mesmos gostos, né? Por exemplo, filmes que gostam iguais, livros, a parte cultural, música, alimentação, vestimenta. Tem uma série de coisas que nós podemos achar em comum com outras pessoas que nos afinizam. E aquelas pessoas, a partir dessas afinidades, se tornam simpáticas para nós, né? Então, o magnetismo entra onde? Né? O magnetismo entra na parte da energia, que todos nós somos envolvidos por magnetismo, por energia. E essa energia vem do nosso espírito. Então, nós trazemos na nossa energia aquilo que nós somos, as nossas características, o que nós gostamos, o que nós não gostamos, as nossas preferências. Por isso que às vezes a gente fala, minha energia não bateu com a do outro. Por quê? Porque quando a energia, ela é um imã, ela atrai. Então, às vezes a gente simpatiza com uma pessoa sem que essa pessoa falou uma palavra sequer. Nós batemos os olhos naquela pessoa e ela é tão simpática, ela é tão boa, ela é tão bonita, né? E a gente não entende por quê. Porque isso não acontece com todas as pessoas. São determinadas pessoas que nos chamam a atenção dessa maneira, né? Ao primeiro olhar, nossa, a gente olha e gosta. Não tem explicação. A gente olha e gosta. E depois, quando a gente vai conversar, a gente vai descobrindo as afinidades, né? O que torna aquelas pessoas simpáticas umas às outras. Agora, a antipatia é o inverso. É o inverso, né? Não tem afinidade, não tem o que aproxime. Você pode até conhecer uma pessoa, mas não tendo afinidades, fica difícil você manter aquela relação com aquela pessoa, porque não tem pontos em comum, né? Muito pelo contrário, são pontos diversos, antagônicos, né? Que vai conversar não dá certo, porque você fala de um assunto que aquela pessoa não gosta, você fala de uma coisa, ela fala mal porque ela gosta de outra, então não tem como dar certo. E também tem a energia, né? Tal da energia do ímã. Assim como o ímã atrai, a energia que não bate, ela repele. E aí você fala, puxa, não fui muito com aquela pessoa, não sei porquê. A pessoa não me fez nada, mas não sei, tem alguma coisa assim que não bate. É energia, é energia. E aí também não tem afinidade, a energia também não bate, e é assim. Por isso que nós precisamos evoluir. Porque quando nós evoluímos, isso tudo vai ficando para trás. Nós vamos aprendendo a ter empatias à medida em que todos nós fomos alcançando o mesmo patamar. Por isso que nós evoluímos. Nós estamos num mundo de imperfeição, de espíritos inferiores. Isso significa que cada um de nós tem uma tendência, cada um de nós tem um gosto. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. E como nós vamos descobrir empatia com os diferentes? Fica difícil. Às vezes nós gostamos de certas coisas numa pessoa, mas tem outras coisas que nós não gostamos. E no nosso mundo vai ser sempre assim, né? Vão ser poucas as vezes que nós vamos encontrar pessoas que nós nos identificamos energeticamente, por gostos, por afinidades, por uma série de coisas, sabe? Isso tem que ser assim,
de espíritos muito semelhantes, com conceitos, ideias e percepções muito semelhantes. Então, quando é ao contrário, não tem realmente como se dar bem. E isso não significa que nós não gostamos de alguém porque o espírito daquela pessoa é mais inferior que o nosso ou o nosso é mais superior que o dela. Não. Antipatias e simpatias existem num espírito que é mais evoluído ou no espírito que é menos evoluído. Até mesmo pelos próprios gostos das pessoas. Por exemplo, um espírito que ainda não é bem desenvolvido, que ainda é bem inferior, que ainda comete muitos equívocos, tem muitos vícios ainda, não tem quase virtudes, tem mais defeitos. Então tem uma série de defeitos, de coisas que gosta de fazer errado, nem tem consciência, a consciência dele nem pesa, ele está muito confortável com as deficiências dele. Tanto é que faz. Pode ser, subtrai as coisas das pessoas, fala mal, enfim, tem vícios, quer dizer, está confortável lá. Aí encontra com uma pessoa que tem um certo nível de evolução maior. Uma pessoa que já tem discernimento, tem bom senso, que tem boas atitudes, que as suas virtudes já são maiores. Como é que vai haver compatibilidade entre essas duas pessoas? Não dá, não dá. Esse espírito inferior chega pro que é um pouco mais inferior e fala assim, escuta, vamos ali comigo roubar um banco? Aí o outro vai falar, meu filho, olha, você veio procurar uma pessoa no lugar errado, eu não faço esse tipo de coisa, está muito longe de mim fazer. Você está no quadrado errado, vai procurar alguém no seu quadrado, ou seja, vai procurar alguém que tem as mesmas ideias que você. E um espírito também inferior não vai se sentir muito à vontade perto de um espírito que tem um pouco mais de evolução. Ele vai falar, pô, mas como essa pessoa é chata, é tudo certinha, mas nenhuma mentirinha essa pessoa fala. Ah, não dá certo não tem como ter amizade com essa pessoa não. Eu vou procurar alguém que eu me dê melhor, tá vendo? Então, não existe esse, é porque é pior ou porque é melhor. É porque cada um é como é e tem a sua energia e tem as suas convicções e tem os seus gostos. Então, a antipatia e a simpatia, ela vai existir até que nós estejamos bem evoluídos. Porque aí todo mundo vai gostar de todo mundo, porque todo mundo é igual a todo mundo. É igual no sentido do bem, do ser bom, do ser um homem de bem, né? Porque a nossa tendência é melhorar. Nós estamos inferiores, mas nós não somos inferiores, nós estamos. Então, nós vamos melhorar. Então, antipatias e simpatias sempre vai haver, principalmente e muito no nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações de espíritos imperfeitos. Não tem como não ser diferente, não é mesmo? Agora eu vou falar com vocês sobre o esquecimento do passado. Que o esquecimento do passado, que todo mundo às vezes recrimina, que fala, poxa vida, né? Por que eu não posso me lembrar do que eu fui, o que eu fiz, né? Como eu vivi, aonde eu vivi, sabe? O que adianta eu estar aqui agora? Eu não lembro de nada, eu não sei nem no que eu preciso melhorar, no que eu era ruim. Mas não é bem assim. Todos os espíritos que reencarnam passam pelo esquecimento. Isso é uma coisa que é com todos, né? E isso contribui muito para que o espírito tenha liberdade na sua nova encarnação, na sua nova vida. Ele vai ter mais liberdade, não sabendo de nada que ele fez, né? Então, a lembrança do passado traria a ele embaraço, provocando uma verdadeira confusão. Olha só, e é verdade. Você já pensou se nós lembrássemos que nós matamos alguém, que nós, sei lá, cometemos coisas assim que hoje nos arrepia, que hoje a gente nem passa pela nossa cabeça, fala, imagina, isso aí nem... Mas nós olhamos para trás e nós vamos ver que nós fizemos. Olha, nós não vamos conseguir viver com esse tormento.
nós vamos ficar olhando para o passado o tempo inteiro. Nós vamos ficar traumatizados, nós vamos ficar impactados, arrastando o passado. Né? Nós vamos ficar arrastando o passado, nós vamos ficar olhando para trás, e essa vida aqui que nós precisamos para nos recuperar, a vida vai escoar e nós vamos estar lá pregados no chão porque nós estamos lembrando de tudo que nós fizemos. E como nós já evoluímos um pouquinho, tem certas coisas que vão ser para nós aberrações. E nós vamos nos sentir monstros. Aquilo, como diz aqui, vai dar um embaraço na nossa vida. Né? Porque se todo mundo lembrar de tudo, as pessoas vão também saber o que nós fizemos. E nós vamos saber o que os outros fizeram. Olha a confusão que vai dar. Então, o esquecimento do passado vem nos libertar. Nós vamos ter uma vida tranquila, nós não vamos ficar dependentes daquilo que nós fizemos e nós vamos ter a oportunidade de tomar novas iniciativas, né? Nós vamos tomar novas atitudes, porque senão nós vamos ficar parados. Se nessa mesma encarnação, nós temos atos que nós praticamos quando nós ainda éramos imaturos, nessa mesma encarnação. Tem coisas que nós não gostamos nem de lembrar. Se uma pessoa chega e fala assim, lembra daquilo que você fez naquela vez, isso, você fala, pelo amor de Deus, para, não fala mais nada, que eu já estou ficando nervosa. Eu quero esquecer isso daí, esquece, isso não existiu, esquece, põe no esquecimento, daqui para frente. Se na mesma encarnação nós não conseguimos, às vezes, lidar com os nossos atos que foram cometidos aqui há anos atrás, que aquilo nos bloqueia, vocês imaginam nós lembrarmos de outras encarnações em que nós éramos ainda mais inferiores e éramos capazes de cometer aberrações. Nós não vamos conseguir, isso vai nos atrapalhar muito. Então, como diz aqui no começo, que Kardec fala, que isso vai causar uma certa confusão, embaraço e confusão, né? Vocês imaginam assim, espíritos que são inimigos ferrenhos. E Deus tem um modo de aproximar esses espíritos, né? Colocando-os numa mesma família, por exemplo, sendo irmãos ou sendo pais e filhos. E com o esquecimento, ninguém vai saber o que cada um fez. E o que acontece? A mãe, quando recebe o filho, nossa, ama de paixão. Ai de quem encostar no nosso filho. Se somos irmãos, nós passamos a infância junto, aprendemos tudo junto, vivemos, nos alimentamos, dormimos sob o mesmo teto, a gente vai construindo uma amizade novamente. Tanto os pais com os filhos, como os irmãos. Nós vamos construindo um relacionamento. Às vezes dá algumas divergências, mas aqui na carne, como a gente fala, o sangue fala mais alto, né? Ninguém pode mexer com um dos nossos, principalmente família. Então fica muito mais fácil para esses espíritos se reajustarem. Porque quando eles se encontrarem no plano espiritual, que iam reconhecer, nossa, você foi meu pai, você foi minha mãe, você foi meu irmão. Mas depois você começa a lembrar de tudo, aquela mãe que cuidou, aquela mãe que você aprendeu a amar, aquele irmão que te ajudou, ou que você ajudou, enfim. As duas pessoas se olham, os dois espíritos se olham e falam, nossa, que bobagem, né? Quanto tempo nós ficamos brigando? Porque eles aprenderam a ver coisas boas uns nos outros. Então aí, olha como o esquecimento do passado é louvável, né? Existem muitos outros aspectos também. Vamos ver. Na erraticidade, o espírito vê as faltas que cometeu e escolhe provas para reparar os seus erros. Nós falamos sobre isso, né? Nós desencarnamos, passamos por aquele período de perturbação e aí nós chegamos no plano espiritual e vamos fazer uma reflexão, né? Vamos passar a limpo tudo que nós fizemos. E é claro, nós vamos encontrar um monte de coisas erradas que nós fizemos, um monte de equívocos, vamos assim dizer. E aí nós fazemos um novo planejamento. Ficamos na erraticidade muito e muito tempo, refletindo, buscando conselhos, fazendo cursos no plano espiritual, conversando com espíritos mais elevados, procurando, né, nos fortalecer para não cometer os mesmos erros. Vamos desenvolvendo o que nós podemos desenvolver na erraticidade,
pegando conversas construtivas, refletindo friamente em tudo, revendo as coisas, enfim. Quando nós nos consideramos pronto, né, nós pedimos uma reencarnação, às vezes esperamos um tempo, mas nesse tempo é que nós vamos nos preparando, e aí nós vamos voltar para cá com foco e muita força, determinação, para poder passar pelas tentações dos mesmos erros, que nós vamos ter que consertar, e os erros vão se apresentar, e nós agirmos diferentemente daquilo que nós fizemos. Então, o esquecimento do passado, aí vem para nos ajudar, né? Então, aí vocês podem dizer assim para mim, então a gente vai esquecer, vai fazer todos esses planos, vai chegar aqui e não vai lembrar nem dos planos. Exatamente. Só que aí vai ter uma coisa que nós também já estudamos, que são as nossas percepções inatas, as ideias inatas. E também temos os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, os nossos protetores que estão ao nosso lado, para que justamente quando chegar no momento, nós não cairmos novamente nas mesmas tentações. Então vão acontecer o quê? Aquelas tendências que nós tínhamos, elas vão surgir. Elas vão surgir de leve, mas elas vão surgir. Porque faz parte de nós, faz parte da nossa personalidade. Mas não se esqueça que nós passamos pela infância. E na infância foi dado para nós um novo oxigênio, né? Novas possibilidades. Olha quanta coisa vai agregar. E quando essas tendências aparecerem, elas vão aparecer com menos força. Elas vão aparecer assim como uma impressão, uma coisa que a gente tem um gostinho, puxa para aquele gosto. Um exemplo. Vamos dizer que nós éramos muito chegadas em bebida alcoólica. Então, nós vamos passar pelo período da infância, nós vamos ter novos propósitos, novas coisas vão ser colocadas para nós vamos agregar mentalmente aquilo, a criança vai sugar aquilo. E depois nós vamos ter o exemplo dos nossos pais, né, que nós observamos muito, vai ter o meio ambiente. E vai chegar numa hora que a bebida alcoólica vai chegar na nossa vida, principalmente na adolescência, né? E vai chegar na nossa vida. E aí nós vamos ter uma certa, nossa, né? Aquilo vai acender em nós, aquilo vai acender. Mas ao mesmo tempo, vem os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, dizendo não, por aí não, se afasta. E ao mesmo tempo que a gente tem assim uma certa, é propenso, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa que nos breca, nos puxa para trás. Aí é que nós devemos perceber que aí tem um erro, aí tem um aprendizado. E essas reminiscências que surgem, elas surgem realmente para nos alertar. Porque nós podemos ainda na nossa vida saber o que nós fizemos lá atrás, através das nossas tendências. Através das nossas tendências, dessas lembranças inatas que nós temos, né? Essas lembranças que nós não temos, vamos dizer, absoluta, que nós temos assim de leve umas impressões, umas sensações, uma queda por determinadas coisas, mas como a gente já evoluiu um pouquinho, já passou pela infância e pelos nossos mentores, alguma coisa dá um toque que a gente fala assim, não, nossa, essa ideia, sai daqui. A gente fala para a ideia, show, ideia. Não. Por quê? Porque existe uma nova disposição. E se essa ideia começar a vir muito, nós temos que realmente nos esforçar, porque nós já sabemos que tem uma coisa errada ali, né? E a criança vai ter a oportunidade dos pais colocarem ali concepções do bem e do mal, que ela vai levando também até a sua adolescência, que vai ajudar nessa hora, que essa vontade vem e a gente fala, não, né, para falar, vai, sai de mim, porque eu não quero, eu quero ir para o caminho certo. Então, existem muitas coisas que estão intrínsecas dentro de nós que vão querer vir à tona, porque são os nossos defeitos. E é aí que está o propósito da reencarnação,
lutar contra essas tendências, né? Por exemplo, se nós não podemos comer açúcar, nós sabemos que nós não podemos comer açúcar, mas existe uma tentação. E a gente vai, às vezes, um pouquinho só. Mas nós sabemos, nós temos aquela noção de que aquilo é errado. E muitas coisas vão aparecer na nossa vida. E nós vamos ter que fugir dessas tentações que nós já percebemos que nós temos uma quedinha para aquelas coisas, né? Uns para serem muito vaidosos, outros para, assim, às vezes terem inveja e querer abarcar as coisas. Existem várias coisas que nós vamos ser puxados, atraídos, porque nós já fizemos muito na nossa vida, né? E então essas reminiscências que elas às vezes vêm é para nos alertar. Agora, no mundo superior, os espíritos têm lembrança das suas vidas, de muitas até. Eles têm. Primeiro, porque o corpo deles não é tão denso como o nosso. Como eles já evoluíram, evolução espiritual também diz respeito à evolução do corpo material. O corpo material não é tão denso como o nosso, ele é muito mais sutil. Então é muito mais fácil ter essa lembrança. E eles têm, porque eles já têm uma concepção, uma conscientização de que não adianta ficar olhando para trás. Uma concepção que nós ainda não temos. Nós, como eu disse, nós ainda arrastamos muitas correntes, né? E esses espíritos, como eles têm uma conscientização mais evoluída, eles lembram dessas vidas, sim, mas para eles é como um sonho ruim. Um sonho ruim que fica para lá, não quero lembrar, não tenho tempo para perder, eu tenho uma vida aqui para resolver. Então eles tratam assim, sabe? Como um sonho mau que passou, ficou lá atrás. O que ficou lá atrás, ficou lá atrás. Eles não dão importância, porque eles sabem que o que está na frente é o que vai favorecer eles. E nós ainda não temos essa concepção. Se alguma coisa acontece, nós, sabe, nós travamos. E demora para a gente assimilar, digerir aquilo para depois dar continuidade. Por quê? Porque nós somos ainda inferiores, as coisas nos impactam muito. Nós não temos esse discernimento de saber que o que passou, passou. O que é importante é o que está na minha frente. A inferioridade nos traz culpa. E a culpa sempre está lá atrás. Sempre está no retrovisor. Então, nos mundos superiores isso já não existe tanto. Porque a concepção deles para o futuro é nova, é diferente, é importante. O caminhar deles é para frente. O que ficou para trás, morreu lá atrás. Depois eu vou ter tempo para resolver. E o que eu vou resolver está na minha frente, então é para frente que eu vou, né? Eu já falei para vocês que evoluir é tudo, né? Evoluir é tudo. Vamos ao próximo item. Muito frequentemente a natureza das nossas vicissitudes podem demonstrar que tipo de erro cometemos. Isso é verdade. Pelo aquilo que nós passamos, pelas nossas provas, pelas dificuldades que nós temos na nossa vida hoje, nós podemos ter uma ideia do que foi que nós fizemos lá atrás. Vocês querem ver? Olha o exemplo que Kardec colocou lá no Livro dos Espíritos. Se vocês leram a lição, vocês vão lembrar disso que eu vou falar. O mal rico e avarento. Uma pessoa que foi muito rica e muito egoísta. Nessa encarnação, ele vai sofrer com a miséria, por exemplo. Por exemplo, né? Isso tudo são exemplos, né? É genérico. Então, a pessoa teve a oportunidade de ter posses e foi um fiasco. Só pensou nele, não pensou em ninguém, não teve amor ao próximo, não ajudou ninguém, era tudo para ele, para ele, para ele. Não deu valor, não soube usar. Nessa encarnação, ele está passando por quê? Pela necessidade, pela miséria no sentido da necessidade. Por quê? Porque ele tem que aprender a dar valor. Aprender a dar valor. Hoje ele vai precisar que outros o ajudem na sua miséria. Então, quando ele tiver posses, ele vai aprender que se tem que ajudar o próximo também. Olha aí, como Deus faz as coisas. O que foi duro com os outros, ele vai sofrer com a dureza dos outros sobre ele agora. Ele foi duro, né? Foi chato, foi impertinente, agora ele vai passar por tudo isso. E aí, quando nós temos na nossa família
né? Familiares, principalmente, porque as nossas provas estão sempre bem pertinho de nós, na nossa família. Tem aquele parente chato, né? Que pega no nosso pé, que é duro, está sempre de olho. Vai saber lá atrás o que nós não aprontamos, né? Então a gente não lembra, mas só de ver o que nós estamos passando, não precisa nem lembrar, a gente já vai ter uma ideia. E essa ideia já nos assusta, imagina a lembrança. Outro exemplo, tirano. Tirano. Agora ele vai vir para servir alguém, né? Agora alguém talvez vai ser um pouco tirano com ele. E isso serve de aprendizado, porque quando a gente desencarna, a gente lembra de tudo, a gente vai falar, poxa vida, olha o que eu fiz lá atrás, olha o que eu passei. Nossa, eu tenho que repensar, porque realmente é duro ser escravo de alguém nos tiranizando. Olha o aprendizado. O mau filho, o que ele vai sofrer aqui? Que foi mau filho lá, o que ele vai sofrer aqui? Ele vai sofrer ingratidão dos filhos que ele vai ter aqui. Olha lá. O preguiçoso. O preguiçoso, aquele que não quis nada com nada. Teve uma encarnação, que eu já comentei com vocês, daqueles que não quer nada. Fica lá parado, estancado. Né? Aí o plano espiritual vem e faz uma reencarnação compulsória, que fala, meu filho, você tem que evoluir. Você não pode ficar parado ainda atrapalhando os outros, né? Porque quem não evolui fica inferior e fica atrapalhando os outros. Então tá aí o preguiçoso. E o que vai acontecer? Ele vai sofrer pelo trabalho forçado, está dizendo aqui no Livro dos Espíritos. Então ele vai ter que trabalhar de um jeito ou de outro, ele não vai ter por onde escapar. A situação dele vai ser formada de um jeito que é trabalho. Não vai ter espaço para preguiça. Então, é também um aprendizado. Então, os 3 temas da aula de hoje, eles se completam, porque a infância revitaliza o espírito com ideias novas, né? É um presente que Deus está te dando a mais do que a reencarnação. Ainda você tem a infância, que é um presentão, para que você possa agregar mais coisa, juntar com tudo com aquilo que você já preparou lá em cima, que você quer fazer de bom, você agrega com isso, para quando a sua personalidade vier, você está ainda mais forte, mais edificado. E o esquecimento do passado vem justamente para que você não perca tempo arrastando corrente, para que você foque na frente e siga reto. Vai ter problemas aqui, esses problemas já vai fazer a gente dar umas paradinhas pelo caminho. Mas imagina se a gente lembrasse de tudo. Aí nós vamos encontrar as antipatias, as simpatias é que vão nos ajudar para que nós também possamos fazer esse caminho de uma maneira mais reta e focada, né? As antipatias vão surgir, mas também vão surgir, nós também vamos ter que usar nossa paciência, enfim. Tudo isso é um conjunto de coisas, de uma engrenagem, que só mesmo a inteligência divina para configurar uma vida com tantas coisas para nós podermos pegar para servir de instrumento para nós evoluirmos, tá? Então, a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal e pede aos espíritos superiores que os ajudem na sua nova jornada. Foi o que nós pedimos quando nós fizemos o nosso planejamento. Quando nós chegamos até aqui, tivemos o nosso esquecimento, mas tivemos também muita informação, uma base muito boa na nossa infância, que fortaleceu a nossa adolescência, quando a nossa personalidade apareceu, mas nós estávamos mais fortalecidos, as nossas tendências e impressões nos avisando do perigo, olha que você tem uma tendência, dá um passo para trás, e os nossos mentores sempre nos ajudando. Isso é a misericórdia divina que cada um de nós ganha de presente do céu, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Então, eu desejo uma boa semana a todos vocês, respondendo as perguntinhas como sempre. E nós estaremos aqui a semana que vem. Um beijo a todos. Que Deus esteja com vocês. Até!